Olá, sejam muito bem-vindos a esta magnífica aula. Eu sou o Felipe Xavier e hoje vamos falar sobre a faturação eletrônica. Este é um assunto muito importante que já foi muito comentado nas redes sociais e não só. Afinal de contas, o que é uma faturação eletrônica? Qual é a base legal que sustenta? Quais são as regras que são aplicáveis a este mesmo assunto que é a faturação eletrônica? E quais são as empresas que estão sujeitas à faturação eletrônica? Quando é que entrou em vigor? Essas questões e mais outras poderão ser respondidas neste vídeo. Começando pela base legal. A faturação eletrônica é sustentada pelo Decreto Presidencial 71/25 de 20 de março. Segundo o artigo 3º na linha H, a faturação eletrônica é todo documento emitido e recebido de forma eletrônica e que tem a capacidade de efetuar a comunicação com a Administração Geral Tributária. Isto quando ocorre qualquer transmissão de bens eh, ou serviços, ou talvez qualquer adiantamento que o cliente efetuou. Quando ocorre uma dessas operações, o sistema tem que ter a capacidade de comunicar de forma direta, em tempo real, com a AGT, isto é, a faturação eletrônica. E surge a seguinte questão: quais são as empresas que realmente estão sujeitas à faturação eletrônica? Será que todas as empresas estão sujeitas? Regime simplificado e gerado do imposto industrial? Essa resposta encontramos no artigo 16º deste mesmo diploma e diz o seguinte: as empresas que pertencem no regime simplificado e gerado IVA são obrigados a aderirem à faturação eletrônica. E talvez também pode surgir a seguinte questão: como é que eu vou saber que a minha empresa enquadra-se no regime simplificado ou gerado imposto sobre o valor acrescentado? A resposta é muito simples. O ponto principal que é levado em consideração é o volume de negócio que foi apresentado no AGT, isso referente ao último exercício econômico, ou seja, estamos no ano 2026. A minha declaração do ano 2025 é que vai ser levado em consideração para saber se em 2026 a minha empresa vai pertencer no regime simplificado, geral ou no regime de exclusão. Se no último ano, isso por exemplo, ano 2025, a minha empresa faturou um valor de 25 milhões e abaixo de 350 milhões de kwanzas, deve pertencer obrigatoriamente no regime simplificado do imposto sobre o valor acrescentado. E se faturou um valor igual ou superior a 350 milhões de kwanzas, aí sim deve pertencer no regime geral do IVA. Se a faturação está abaixo do intervalo que eu acabei por mencionar, então a minha empresa pertence no regime de exclusão e está fora dessa obrigatoriedade. De acordo com o artigo 17º, encontramos algumas regras que este sistema deve obedecer. A primeira regra é: o sistema deve ser capaz de comunicar as informações em tempo real com a Administração Geral Tributária. E a segunda regra é: este sistema deve ser validado pela AGT. Uma outra regra é que o sistema deve ser capaz de comunicar a atividade e o valor global a cada 2 meses. Isso mesmo, de forma obrigatória, a cada 2 meses. O sistema deve obrigatoriamente comunicar com a AGT o valor global faturado, também incluindo o serviço, se a atividade que a empresa exerce. E temos a outra regra, que é: se o sistema tiver problema e não comunicar num prazo superior de 60 dias, este sistema deve bloquear a emissão de fatura e qualquer outro documento equivalente. Em caso da minha empresa pertencer no regime de exclusão do IVA, será que também pode aderir à faturação eletrônica? A resposta é sim, pode, mas não é obrigatório. Pode aderir à faturação eletrônica mediante a solicitação à AGT. O que acontece se o meu sistema de faturação eletrônica parar de funcionar? De acordo com este meu diploma, em caso de falha, em caso de inoperância do sistema de faturação eletrônica, a minha empresa pode usar o modo offline deste mesmo sistema. E se estivermos com um problema de eletricidade ou não conseguirmos aceder ao nosso sistema informático, ou seja, equipamentos informáticos, em caso de não conseguirmos aceder, como que fica? Será que nós vamos deixar de vender? Já não podemos vender porque não conseguimos aceder ao sistema de faturação eletrônica ou não conseguimos aceder ao nosso computador? Se este for o caso que acontecer e esta mesma situação for comprovada pela AGT, a empresa pode efetuar a emissão de fatura por intermédio de bloco, chamado bloco de fatura, que é licenciada pela própria AGT, vai ser licenciada e autorizada pela AGT. Caso esta for a situação, a AGT comprovar e autorizar, então a empresa pode utilizar o bloco de fatura para poder efetuar a emissão de fatura e qualquer outro documento equivalente à fatura. E quais são os requisitos que uma fatura ou documento fiscalmente relevante deve obedecer quando é emitido eletronicamente? De acordo com
o artigo 10º, encontramos vários elementos que uma fatura ou documento equivalente deve ter para que seja validado pela Administração Geral Tributária. Esses mesmos elementos devem ser observados em qualquer documento fiscalmente relevante emitido por um sistema de faturação eletrônica. Em caso de anulação e retificação de uma fatura emitida de forma eletrônica, o adquirente deve manifestar que tomou conhecimento da anulação de forma eletrônica. Isto encontramos no artigo 21º. Em caso de ser uma pessoa singular sem a capacidade de receber a nota de crédito de forma eletrônica, esta mesma pessoa deve escrever uma carta ou assinar o seu nome juntamente do NIF que tomou conhecimento da anulação ou retificação daquela fatura. Além da carta, ainda deve regularizar o imposto a favor do Estado. Assim, o Estado poderá tomar conhecimento que o adquirente sabe da anulação desta fatura. Para finalizar, os contribuintes enquadrados no regime simplificado e geral do IVA devem obrigatoriamente comunicar o ficheiro SAFT junto da AGT, isto é, de forma mensal e obrigatória. Mensalmente, esses contribuintes devem comunicar à AGT o ficheiro SAFT, que é o ficheiro de inspeção. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Esperamos por ti nas próximas ocasiões. Obrigado.